Boa noite, irmãos. São 32 anos de ministério pastoral. Se contar 4 anos de seminarista auxiliando o pastor Silas lá na igreja de Perdiz, são 36 anos que todo ano eu ouço a mesma pergunta. Pastor, é pecado participar de festas juninas? Estava pensando na Isete, que organiza as festas juninas. Na cabeça de alguns, direto para o inferno, né, Isete? É pecado participar de festas juninas? Obrigado, Lulu. Posso deixar meu filho participar? Essa pergunta tem sido mais presente nos últimos anos. Sempre alguém querendo saber se pode ou não deixar o filho se envolver, participar de uma festa junina. E tem gente que ainda me faz uma pergunta: posso comer das comidas sacrificadas aos ídolos? Eu não vi nenhuma comida sendo sacrificada. Fica difícil para eu responder essas coisas. Mas, todo ano, a gente volta de novo com o tema. E hoje eu queria exatamente falar sobre essa preocupação. Podemos ou não participar de festas juninas? Podemos deixar os nossos filhos irem? Podemos comer das comidas que são oferecidas lá? Agora as festas juninas já viraram também festas julinas. Já ouviram esse termo? Está esticando, está entrando agora para o mês de julho. Então nós temos festas juninas e agora vão começar a perguntar das festas juninas e das festas julinas. Como nós evangélicos, essa onda gospel, gosta de inventar coisa, além das festas juninas, das festas julinas, agora tem as festas jesuínas. Já ouviram falar isso? Imitação barata, não é? Festas jesuínas. Mesmo período, Arnaldo já deve ter ido tocar lá em Grajaú, nas festas jesuínas de lá. A mesma coisa, mas diz que é uma versão que não é pecado, porque não tem idolatria, não tem isso, não tem aquilo. Então é a nova versão aí que se chama festas jesuínas. Também está mudando agora um pouco. Caleb aí já está nessa onda. Já não é mais festas nem julinas, nem juninas, nem julinas, nem jesuínas. Agora é festa sertaneja. E sábado nós vamos ter uma festa sertaneja aqui. Não é isso, Caleb? Promoção aí do ministério já. Como é, irmãos? Podemos ou não podemos participar dessas coisas? Eu recebi nessa semana um convite de uma aldeia lá de Barra do Corda, mandaram até vídeos, os índios estão avançados, eles todos pintados, dançando, as mulheres ralando a macaxeira, preparando a massa para fazer bolo, para participar da festa da mandioca. Lá não é festa junina, julina, jesuína, é simplesmente festa da mandioca. É quando os índios celebram a colheita. Essa época que a chuva passou, agora tem muita fartura. Tem milho, tem feijão, tem abóbora. Quando eu fui lá aquela viagem com o pastor Natan, pastor Brito, Ismael, eles deram para a gente abóboras com muito orgulho. E o índio ainda me disse: essa daqui nunca viu uma carroceria de caminhão, nunca pegou sol, direto da roça para o senhor. E eles estão celebrando lá a fartura, foi um inverno excelente. Eles não estão preocupados com as preocupações que nós temos aqui. Eles estão simplesmente num momento de gratidão a Deus, porque tiveram uma boa safra, estão colhendo, estão com os paióis cheios lá, e vai ter o que comer durante um bom tempo. E muita festa lá, com aqueles instrumentos deles, e agora já estão tocando teclado, já estão tocando outros instrumentos, e tudo isso vai ser usado nessa festa da colheita deles. Eu me recordo da minha infância, lá em São Domingos do Maranhão. Isso 50 anos atrás, não tinha energia, não tinha água encanada, tinha as casas, não era uma colada na outra, eram os pequenos sítios,
E tinha muita festa essa época do ano. Festas grandes, festas com fogueiras. Toda a casa tinha fogueira, exceto a casa dos crentes. Na minha casa não tinha fogueira, porque nós fomos ensinados que era o quê? Pecado. E eu vi aquelas fogueiras lá, o povo dançando, as cantigas de roda. Até hoje eu me lembro muitas delas. E tinha macaxeira assada na fogueira. Tinha batata doce assada na fogueira. Tinha milho assado com palha e tudo. Você puxava, quebrava, bom demais. Mas eu era filho de crente. Na casa dos Binas, na casa do Doca Batista, das famílias crentes, nada disso. E a gente só viu o povo lá se divertindo, comendo, e a gente tinha que ficar todo mundo quieto, porque era o quê? Pecado. É claro que a gente não ficava. Meu pai era um homem da roça, meu pai dormia muito cedo, e quando meu pai ia dormir, a gente corria para lá. Aí ia comer bolo, era casa de tios, dos paraibanos, família da minha mãe. A gente ia comer bolo, macaxeira, mucunzá, que era chá de burro, tudo que tinha direito, meus irmãos. E no outro dia a gente ganhava uma pizza, porque meu pai ficava sabendo, né? Mas eu pecava com gosto, se fosse pecado, porque era bom demais. Isso vem desde essa época, eu fiquei pensando, meu Deus, já são 50 anos. E parece que o povo de Deus não vira a chave, não evolui. É as mesmas perguntas, os mesmos comportamentos. Essas festas, eu nunca vi uma imagem nela, nas que eu participava fugido. Não, era simplesmente porque as famílias estavam abastecidas por muito tempo de arroz, feijão, milho, macaxeira, mandioca, tinha tudo. Isso marcava realmente o final da colheita. Essas lembranças que eu estou trazendo aqui são tradição que começaram com povos antigos, os celtas, os egípcios, a gente pode colocar vários povos. Todo final de colheita, eles faziam festa iguais às que são feitas no interior, por todo o interior do nosso estado, do Brasil, em todo lugar do mundo. Sempre tem festa da colheita, sempre tem esse momento de congraçamento de todo mundo que plantou. Então isso é uma tradição antiguíssima, é coisa já de milhares e milhares de anos aí para trás. A Igreja Católica, ouça o que eu vou dizer, sabiamente pegou essas festas, que no nosso linguajar são pagãs, e colocou a marca do cristianismo. Ela introduziu nessas festas, que já vêm há milhares e milhares de anos, personagens católicos. Os mais conhecidos, vamos lá? Santo Antônio, quem mais? Não, pela ordem. Santo Antônio, São João e São Pedro. Com isso, ela trouxe elementos do cristianismo para dentro dessas festas, que para alguns são pagãs, e deu um cunho o quê? Cristão para essas festas. Mas é santo, é idolatria, se acalme. Daqui a pouco a gente conversa sobre essas coisas. Com esses 3 santos, as festas foram popularizadas na Europa, Itália, Espanha, França, Portugal e até na Inglaterra, que não tem uma tradição católica tão forte. Roupas coloridas, danças, comidas, missas, rezas. Então, passaram a fazer parte de todas essas festas. Como nós fomos colonizados por portugueses, inevitavelmente, isso chegou ao Brasil. E quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram já os índios. Acabei de dizer que os índios hoje ainda fazem essas festas. Eles só pegaram, então, puxaram os índios para as festas e divulgaram os santos. E com isso, evangelizavam, catequizavam os índios. É tanto que se você chegar hoje numa aldeia e perguntar assim, quem foi São João? Todo índio vai saber quem é São João.
Todo índio vai saber quem é Pedro, por causa dessas festas, dessa tradição. Isso é ruim? Eu não acho, meus irmãos. Porque quando eu vou pregar o evangelho para um índio que já sabe quem é João Batista, que já sabe quem é Pedro, que já sabe quem é Santo Antônio, que já tem uma noção do cristianismo, eu pego de onde ele sabe e vou para o que interessa, a pessoa de Cristo. É muito mais difícil você pregar o evangelho para uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo. E a gente só olha o lado ruim da coisa, não olha o lado bom. Pois vamos continuar. Então isso veio para o Brasil. Lá para o sul do país, para os outros estados fora do Nordeste, é chamada de festa caipira. Não é festa junina como a gente tem aqui no Nordeste. Aqui é festa junina mesmo. E bote aí na nossa festa junina. Baião, me ajuda aí, Lucas. Forró, shot, reisado, chachado. Só música boa. Outro dia estava tendo uma discussão com os líderes da MEIB. Ah, mas os índios agora estão tocando forró. Está no sangue, meu irmão. Os índios não conheciam o forró mesmo, não. Aí o Arnaldo começou a ir para lá com a sanfona. Hoje todo índio canta forró. Nós estamos mexendo na cultura deles, que eles não conheciam o forró. Está no sangue. Basta dar 2 notinhas na sanfona, que o índio já começa a bater o pé e cai no forró rapidinho. Então eles encontraram essa situação aqui no Brasil, e essas festas, então, passaram a ser populares. Muito, muito, muito populares. É uma tradição. Quadrilha mais culinária. As quadrilhas vieram dos franceses, eram só 4 pessoas mesmo, 2 pares, mas quando chegou aqui no Brasil e chegou no Nordeste, deixou de ser quadrilha. E a gente tem aí verdadeiros grupos, né? Dançando, fazendo festa, que ainda são chamados de quadrilha, sem ser quadrilha, não é? Pois bem, então vamos falar agora um pouquinho dos 3 santos, depois nós vamos para a Bíblia. Santo Antônio. Santo Antônio, o nome dele era Fernando Bulhões. Viu, Fernandinho? Fernando Bulhões. Não era Antônio. Quando ele foi canonizado, ele recebeu esse nome. É o santo mais popular do Brasil. Por isso que é inserido nas festas juninas. A Igreja Católica fez isso, é o santo mais popular do Brasil. O padre Antônio Vieira, em seus sermões, lá para 1663, olha o que é que o padre Vieira dizia sobre Santo Antônio. Se adoece um filho, chama Santo Antônio. Se foge um escravo, chama Santo Antônio. Se aguarda uma sentença, chama Santo Antônio. Se perdeu alguma miudez em casa, chama Santo Antônio. Se tem um bem alheio que você está querendo, pede a Santo Antônio. Tudo era com Santo Antônio, já dizia o padre Vieira, o santo mais conhecido, mais querido do Brasil. É raro as mercearias de bairro que a gente entra e que não tem o quê? Uma estátua de Santo Antônio. É o santo dos comerciantes. Por isso ele se tornou tão popular. Agora, ele se tornou mesmo popular, foi por causa dos casamentos. Santo Antônio, as moças pobres, as moças, quando iam casar, na época que ele viveu, 1700 e pouco, precisavam dar um dote. E as moças pobres não casavam porque não tinham dote para dar. Então ele conseguia levantar o dinheiro, o dote, dava para aquela moça e assim ela conseguia casar. Por isso que ele se tornou tão querido, porque é o santo dos casamentos até hoje. Lá nas quadrilhas, tudo tem a ver com Santo Antônio casando gente, etc. e tal. No Brasil, a coisa ficou mais difícil para ele. Porque as moças querem casar e não tem o candidato, não tem mais o dote, hoje mesmo está faltando candidato. Então, o que é que elas fazem? Elas amarram o Santo Antônio num pau lá fora, de cabeça para baixo, e deixa o santo a noite toda no sereno. Enquanto ele não arrumar o marido, ele não é liberado. Tem umas que não satisfeitos,
satisfeitas, elas botam ele em casa de cabeça para baixo. Eu só vou virar quando você me arrumar meu marido, né? Além de jogar o santo dentro do poço, e só tira e é de cabeça para baixo. Dentro do poço, cabeça para baixo, e só tira quando arruma marido. Essas crenças, essas tradições ainda são muito fortes no interior. Pode olhar que toda quadrilha tem uma moça, uma noiva, não tem? Tem um noivo. E a noiva está o quê? Grávida. E lá é para casar. E quem está na história? Santo Antônio. Eu já ouvi mensagens evangélicas, bíblicas, pastores, dizendo, mas a quadrilha ensina que a moça pode casar grávida. Não, a quadrilha não está ensinando isso. Tenham paciência. É uma história que reflete algumas décadas atrás que menina não arrumava namoro, não era em escola, não era pelo WhatsApp, não era na internet, não era nos sites de relacionamento. Os casamentos eram arrumados pelos pais. E quando ela não queria casar com o candidato que o pai escolheu, fazia o quê? Fugiu. Não era assim? Aí mandava o delegado ir atrás, para prender o cabra, para casar na marra. E as quadrilhas retratam isso, ela não está ensinando nada de errado, ela apenas retrata o momento que os casamentos aconteceram dessa forma. Então, Santo Antônio, conhecido demais, dia 13 de junho foi o dia que ele morreu, por isso é a primeira festa junina. Depois nós temos João, segundo santo. Qual é o João? O João apóstolo ou João Batista? João o quê? Batista, não é o João apóstolo que escreveu o evangelho. É João Batista, filho de quem? De Isabel. Ele passa então a ser o segundo santo que foi inserido nas festas juninas. Aí nós vamos agora entender porque as festas são juninas. Há uma narrativa de que João Batista teria nascido 6 meses antes de Jesus. Então pegue 24 de dezembro, dá o quê? 24 de junho. Por isso que existem as festas juninas. Por causa desse período de 6 meses que ele nasceu antes. Por que é que festa junina tem fogueira? Porque Isabel, quando o filho nasceu, João Batista nasceu, Isabel mandou um WhatsApp para Maria avisando que ele tinha nascido. Foi isso? Foi um telegrama. Não, né? Cuidado com o telegrama, também está sendo, né? Não foi nada disso, não foi um telefonema. Foi uma fogueira. Daí que se vincula essa questão das fogueiras nas festas juninas. Ainda tem mais. É quando o nosso tempo está começando a ficar bonzinho, mais frio, né? Aquela região ali dos índios em Barra do Corda, sul do Piauí, meu Deus do céu, Pedro II, não é? Fica frio, e uma fogueirinha vai bem, não vai? Ajuda, não é? Então o povo vai se aquecer lá. Então as fogueiras vêm daí. E as bombinhas, os foguetes. Tem gente que diz que não participa de festa junina, porque as bombinhas e os foguetes são para espantar os maus espíritos. Meu irmão, espírito mau só com jejum e oração. Não é no foguete, não. Não é na bombinha que a gente espanta, não. Isso porque o pai de João Batista, quando o anjo anunciou que ele ia ser pai, ele não creu. E ele ficou o quê? Mudo. Quando João nasceu, estava lá todo mundo alegre, Maria já tinha chegado, João já tinha... Estava todo mundo muito feliz ali. E como é que vai chamar o menino? E ele tentava falar, botou numa tabinha, vai se chamar João, mas falou. E disse que houve um grande barulho. Daí que vem essa tradição de soltar fogo. Não é a Bíblia que ensina, tradição, que justifica então, porque queimar fogos, porque fogueira, nessa época em que João Batista
nasceu. De João Batista, gosto muito, muito, muito de um versículo dele, que se você participa de festa junina adorando João Batista, lembre-se dessas palavras que ele diz sobre Jesus. Importa que Jesus cresça e que eu o quê? Diminua. Adoração para João Batista, 0. Adoração para Jesus, que tem que crescer. Somente para ele. E o último personagem, São Pedro. Isso que eu vou dizer aqui, eu ouvi quando eu era menino. Eu tinha medo de trovão e o Maranhão chovia. Aquela região ali chovia demais. Era pé d'água. E lá corria uma história que trovão era São Pedro roncando lá no céu. E eu acreditava nisso. Mas eu disse, esse cara ronca demais, né? Parece com uns amigos meus aqui da IBJ, não é? Vem de longe essa história. Agora os meus amigos aqui da IBJ, a gente viaja aí para as aldeias, eles roncam, mas não cai uma gota d'água. Mas São Pedro, quando ronca lá no céu, a chuva cai, não é? Então Pedro, meus irmãos, entra nessa história no dia 29, e por isso muita gente no Brasil tem o nome de Pedro. O irmão Pedro aqui da igreja, por ser de origem católica, ele recebeu o nome de Pedro, porque ele nasceu no dia 29 de junho, não é? Então, Pedro, na tradição, diz que ele se tornou o porteiro do céu, o chaveiro do céu, toma conta da entrada do céu, mas isso é tradição. Mas é muito comemorado. Então, esses 3 santos. Pastor, mas o senhor ainda não respondeu. É pecado ou não ir? O senhor já deu aí um monte de detalhe, mas é pecado ou não participar de festas juninas? Nós temos, historicamente no Brasil, um tensionamento entre católicos e protestantes. Esse nome protestante mudou para crente, que mudou para evangélico, e agora tenta empurrar a goela abaixo da gente, gospel. Não gosto disso. Entendeu? Mas essa tensão entre católicos e protestantes, ela foi muito, muito, muito forte no Brasil. De acusações, de perseguições. Então, você ser protestante, você não podia fazer coisas que católico fazia. E vice-versa. Aquilo é coisa de protestante. Carregar a Bíblia era coisa de protestante. Hoje, quando eu vejo bem aqui, na igreja de Fátima, tanta gente chegando com Bíblia lá, eu digo, como o tempo mudou. Graças a Deus. Porque a Bíblia hoje é carregada por todos, não somente pelos protestantes. Mas, meus irmãos, um protestante, um crente, jamais ele iria a uma festa. Ia? De jeito nenhum. Batom. Escovinha de cabelo naquela época não tinha, mas não podia também não. O cabelo era só de um jeitão mesmo, né? As irmãs iam para as convenções, nas cidades distantes, às vezes fazer evangelismo, não podia usar calça comprida, porque não era coisa de crente. Mulher crente não usava calça comprida. Então, imagine naquela época, se um crente poderia ir a uma festa junina. Jamais. Jamais. Crente que era crente não andava em festa junina. E isso é o que diferenciava uma pessoa crente de uma pessoa não crente. Um evangélico de um católico. Se ele fosse à festa junina, ia dizer que ele estava o quê? Desviado, né? Eu brinco muito com a Isete, que ela organiza aqui as festas juninas. Eu digo, eu estou orando por ti, porque tu está desviada. Passa o tempo todo lá nas festas juninas. Então não podia ir à festa, não podia comer nada que viesse da festa, não podia tomar nada que viesse da festa, participar de quadrilha de jeito nenhum, usar uma camisa quadriculada, lembrava quem participa de quadrilha não é crente, é católico, então não pode. E a gente viveu por muitos e muitos anos esse tensionamento.
E na cabeça de alguns, isso ainda continua. Isso no interior era muito sério. As famílias no interior, para se aproximarem mais, tinha uma história de convidar, quando nascia uma criança, convidar o melhor amigo para ser o quê? Padrinho. E tinha duas formas do batizado. Você se tornar compadre do outro. Ou no batismo lá na igreja, ou pulando o quê? Fogueira. Imagine a ofensa que era para um crente receber o convite para ser compadre de um católico. Acabava a amizade, mas não pulava a fogueira. Então, esse tensionamento sempre marcou essa questão no nosso país. É um ranço histórico que nós arrastamos até hoje. É por isso que, para muita gente, quem anda em quadrilha não é crente. Não quer saber o contexto. Não quer saber se foi colheita. Não quer saber da herança histórica. Simplesmente mantém o ranço por manter. Daí que surgem aberrações como festas jesuínas. Com muito milho, muita batata, muito cantor gospel, com muita coreografia no lugar da quadrilha. Quer enganar quem, gente? Quer inventar o quê? Festa junina é festa junina. Dito essas coisas, queria deixar 4 versículos com os irmãos. Primeiro, Salmos 115, o versículo 15, que diz assim, desculpa, é o 4. 115, 4. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles não têm boca, mas não falam. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não se podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses aqueles que os fazem e os que confiam neles. Se eu vou à festa junina, mas eu não estou indo para adorar, cultuar a Antônio, João e Pedro, não há nenhum problema. O problema é a idolatria. Agora as coisas mudaram tanto que vai em qualquer festa junina, cidade junina, não sei o que junina, você ainda encontra isso? Não. Até isso já se perdeu. É pecado quando eu pratico a idolatria. Se minha festa junina não tem idolatria, não há pecado. Nenhuma dificuldade. Isso também a gente vai encontrar lá em Êxodo 20, quando a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante dela, não preste culto. Se a minha festa junina não traz no seu bojo a idolatria, não há nenhuma dificuldade. Pode ir a toda a festa junina. Também eu não acredito muito nessa história de festa jesuína, que é para glorificar Jesus. A gente vai lá é para comer mesmo. A gente vai lá, às vezes, é para ouvir músicas. E cantor gospel só vai nessas festas para ganhar dinheiro. É uma indústria que existe atrás disso. Se eu não me prostro diante de Antônio, de Pedro, e de João e de Pedro, também não devo me prostrar diante de qualquer cantor que a gente idolatra nesses momentos. É a idolatria que Deus combate, não a festa junina em si. Segundo texto está lá em Mateus 15.
versículo 10 e o 11, que Jesus disse assim: o que contamina o homem não é o que, por favor, não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca. Entenderam o texto? Jesus diz assim: o que contamina o homem não é se eu comi mucuzá, se eu comi chá de burro, se eu comi bolo de macaxeira, se eu comi milho assado, milho cozido, torresmo, nada disso. Não é o que entra. Lá no 17, 18, versículo seguinte, no mesmo capítulo, ele vai dizer assim: porque essas coisas que você come, o estômago o quê? Elimina. O perigo não está nas comidas, meus irmãos. O perigo está no coração de quem vai lá, na cabeça de quem vai lá. O que você pensa quando você está lá é o que sai do coração. Eu fico pensando aqui que eu ia, fugido, mas eu ia. Aí dizia assim: isso é coisa de padre. Não é nem padre, era padre. Como eu vi gente falar mal de padre, é isso que Jesus está falando. Falar mal dos outros, julgar os outros, desejar o mal para os outros. E nessas competições de vendas, como tem coisa aí. Então não é a comida. Não é a comida. O mal não é o que entra. É o que sai da nossa boca, do nosso pensamento, do nosso coração. Você, indo para lá, a Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Vá com pureza de espírito, de alma. Não há pecado nisso. Aí vamos falar agora da comida sacrificada aos ídolos. Aí já é Paulo que fala. Moisés já falou, Davi já falou, Jesus já falou e Paulo. Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios, o capítulo 8, a partir do versículo 4, ele trata dessas questões. Ele diz que comer uma comida sacrificada a ídolos, que lá existia na época de Paulo, no templo de Diana, se sacrificava comidas à deusa Diana. Então ele se refere, havia a pergunta: eu posso comer dessa comida? E ele diz assim: nós não seremos nem melhores e nem piores se comermos carne sacrificada a ídolos. Isso não nos vai tornar nem pessoas melhores e nem piores. Depois ele diz assim: cuidado com o exercício da liberdade cristã. Nós não podemos aproveitar nossa liberdade cristã e dar lugar à carne. Pecar. Ele disse: se a gente levar uma pessoa a se escandalizar com o que eu faço, é melhor botar uma corda no pescoço e pular nas profundezas do mar. Então, às vezes, a gente precisa deixar uma festa junina de lado, porque eu vou lá no Cidade Junina, o pastor Joel está aqui, meu Deus do céu, isso é um escândalo, por causa dessa pessoa que Paulo disse que ela é fraca, eu tenho que deixar de ir. Mas se a André e o Diego estão fazendo, lá na casa dela, uma quadrilha, pastor, venha. Ei, André, vai ter algum fraco aí? Vai não, só forte, estou chegando, né? Mais ou menos isso que Paulo está dizendo, tome cuidado, para não ser motivo de escândalo. Você não pode escandalizar pessoas. Ele não está falando aqui da comida, se é sacrificada a ídolo ou não. Ele está falando de escândalo, que a gente não pode ser motivo de escândalo para ninguém. E ele termina essa sessão, onde ele diz assim que você deixa eu ver se eu consigo aqui expressar. Eu volto depois, prometo aos irmãos. Depois, quero o texto, está anotando, né, Natan?
de 1 Coríntios 10, 31, quando Paulo diz assim: quer comais, vamos lá, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. É eu comer uma macaxeira cozida, deliciosa, e nesse meu ato de comer, o nome de Deus precisa ser o quê? Glorificado. Todas as coisas que eu faço tem que o nome de Deus ser glorificado. Agora, se eu vou para uma festa junina, lá eu encho a cara, saio bêbado de lá, ou me comporto mal, brigo com as pessoas até por intolerância religiosa, ou se envolve sexualmente com a moça e de lá vai fazer coisa que não presta, o nome de Deus vai ser glorificado? Não. Então é melhor não ir. Mas, se você não vai trazer escândalo, seu comportamento é puro, o nome de Deus vai ser glorificado. Eu era menino, quando cheguei aqui em Teresina, fui morar na casa da Zélia, foi ela que me trouxe lá do interior do Maranhão. E ela tinha uma colega de trabalho lá no Denox, Dona Lilaí. E Dona Lilaí, todo ano, fazia uma festa junina. E eu confesso aos irmãos, não sei se a Régia lembra, eu confesso aos irmãos que eu aguardava, ô tempo bom, ô comida boa, até hoje eu tenho saudade, gente, quase 50 anos, e eu ainda tenho saudade dos bolos das festas juninas da casa da Dona Lilaí, que era bom demais. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, gente, não traz escândalo, esquece isso, coma. Agora ele diz, se o comer carne sacrificada, é isso que eu queria dizer, a ídolos, escandaliza o irmão, é melhor não comer. É melhor não comer. Aí eu deixo de comer, mas eu fico com raiva. Mas rapaz, eu vou perder isso bem aqui. Esse bolo que a irmã fez diet para mim, que eu sou diabético, ela fez diet, eu não vou comer, porque o irmão está escandalizado. Aí eu levo para casa e como em casa. Não tem problema, dou um jeito, né? E finalmente Paulo diz, viu, pastor Natan, que está anotando aí? Tudo que é, vamos lá? Filipenses. Tudo que é o quê? Puro, o que mais? Perfeito, agradável, amável, de boa o quê? Fama. Nisso pensai. Então são essas regras que a gente tem que observar. É pecado ou não é pecado? Não é pecado, mas dependendo da atitude que eu vou lá, pode se tornar o quê? Pecado. O que nós precisamos é, à luz do que a Bíblia está dizendo aqui, sermos sábios para não nos tornarmos motivos de escândalo, aí sim causar pecado. Sábado estão todos convidados para uma festa sertaneja aqui. Garanto que se Pedro vivesse esses dias, não estivesse roncando, fazendo chuva lá no céu, para cá, ele viria. Ele não ia se escandalizar. Como João Batista também não iria se escandalizar. Mas principalmente, Jesus, se tivermos as atitudes cristãs corretas, Jesus também não vai julgar pecado. Que Deus nos dê sabedoria. Que acabe o ranço. Que não seja o ir à festa ou não ir a uma festa que diferencie se somos de Deus ou não somos. Que não seja essas coisas, comer um bolo de fubá, que vai diferenciar se eu sou crente ou não sou. Mas a minha vida precisa fazer a diferença. Que Deus nos abençoe. Amém.